Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendimente, um podcast feito para os empreendedores ou para quem deseja empreender. O nosso objetivo é te mostrar que o caminho do empreendedorismo pode ser difícil, mas que com determinação, criatividade e as ferramentas certas, é possível alcançar o sucesso. A cada episódio, se você já tem nos acompanhado, a gente traz aqui muitos insights, dicas práticas, experiências reais para te ajudar nessa jornada. Então, se prepare para se inspirar, aprender e, acima de tudo, se sentir motivado a dar o próximo passo na construção do seu sonho. E hoje nós vamos falar sobre a impressão 3D e como ela tem sido uma ferramenta poderosa para transformar ideias em realidade. A impressão 3D tem revolucionado diversas áreas, na medicina, arquitetura e construção, indústria automotiva, design, moda, educação e também o setor de prototipagem e produção sob demanda. E para nos ajudar a entender um pouco melhor de todo esse vasto universo, hoje a gente vai receber um convidado super especial aqui, que é o CEO da 3DX Filamentos, Kleber Rampazzo. Mas afinal, é possível imprimir tudo em 3D? Quais são os processos necessários para transformar uma ideia numa impressão 3D? E vale a pena ter uma impressora 3D em casa? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Não sai daí, mas antes... Roda a vinheta! Roda a vinheta, produção! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carla Paz, estou aqui com o Ari. Tá chegando. E se você quer aprender, se você quer empreender, ou você já é empreendedor, e mais do que isso, se você é um apaixonado pelo universo da impressão 3D, você não pode sair desse episódio, tem que assistir até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Só uma coisa, você falou duas características para ser empreendedor lá, que eu não lembro mais. Mas faltou uma. A paciência. Tem que ser resiliente, é verdade. Paciente. Ó, já Esse curte tem, hein? aí o nosso vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que quer empreender, ou que é empreendedor, ou que ama o universo da impressão 3D. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Já temos episódios anteriores, assiste lá, que você com certeza vai gostar, tá bom? Ô, Carla, pera. Você tem que, nós estamos ao vivo no Instagram, hein? Estamos ao vivo no Instagram 3DX. Ó, se você dá 3DX aí, do canal da 3DX, manda uma fumaça, um oi, se tá tudo certo aí, tá saindo sol, Se tá você tudo está nos certinho. assistindo bem, dá um salve aí pra gente, beleza? Comenta, compartilha, pode fazer perguntas também. Exatamente. Mas sem mais delongas, vamos apresentar nosso Sem mais convidado de delongas, hoje. como é que faz? Ele é o... o sonoplasta. Sonoplasta. Ele é o fundador da 3DX Filamentos, empresa referência no mercado de filamentos há mais de uma década. É organizador do evento Expo 3DBR, único no setor em âmbito nacional e idealizador da Casa da Impressão 3D, uma hub que conecta tecnologia de ponta com serviços especializados para oferecer soluções completas em impressão 3D. Então, seja muito bem-vindo, Kleber Rampazzo, bem-vindo ao nosso Empreendimento. É um prazer ter você aqui Obrigado, conosco. Carla. Obrigado. Ari. Cliente, Você vê a amigo do característica coração. dele? Ah. Você viu? Ele é paciente. A animação dele é... A nossa animação é outro nível. É contido. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado. Prazer por me imenso ter receber você gente. aqui. Só quero saber de uma coisa. Que hora você dorme, hein? Porque você faz tudo isso aqui e ainda é pai, É esposo, filho. filho. Ainda tem outro negócio da feira, né? Você falou da feira? Sim. Rapaz. Quantas horas você dorme assim por noite? Umas 4 horas, 5 horas. Você tá Tá zoando? maluco, média. gente. Que é Tá isso? saindo som aí, né? Tá, Então tá tudo bom. certinho aqui. Então tá bom. 3D Peças, obrigada aí pela sua presença, viu? Bom, vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta. Questão, Me dá conta o pra celular. gente como que você entrou nesse universo, né? Qual que é a sua formação acadêmica, profissional? Conta a sua experiência e como é que você chegou até a 3DX? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o empreendedor, né? Sim. Antes de chegar no empreendimento.
Eu sou formado no Senai, né? Sou torneiro mecânico, retificador lá atrás, já mexia com máquinas. Depois fui estudar administração de empresas lá no IMES, né? Hoje é a USCS, Universidade de São Caetano. E por volta mais ou menos de 2014, né? Eu comecei a identificar essa questão da impressão 3D e eu já tinha feito um trabalho na Dupont com polímeros. Observei aquilo e tal. Na verdade, eu cheguei nisso por conta de um rapaz que eu estava observando na igreja, que eu frequentava. Ele tinha 23 anos, ele tinha acabado de se formar pastor. E eu falei, meu, o que a gente pode fazer para ajudar um menino desse, né? O que ele poderia fazer nos tempos vagos dele, sem atrapalhar o serviço dele na igreja? E eu vi a impressora e falei, meu, a pessoa pode botar um negócio para imprimir e continuar fazendo suas atividades durante o dia, né? Porque a impressora trabalha sozinho, o equipamento trabalha sozinho horas e horas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, logo depois eu falei, poxa, eu consigo ajudar nesse mercado de impressão 3D. Com a experiência que eu tinha na área de polímeros, eu falei, bom, eu consigo trabalhar no fornecimento de matéria-prima para isso. E foi aí que eu comecei com a impressão 3D. Aí eu fui atrás de alguns parceiros, a gente começou o desenvolvimento e aí começou em 2014, teve a nossa primeira vendinha lá, o primeiro carretel de filamento. Então já vai fazer aí, né, a gente já está indo para 10 anos de operação. Meu Deus, hein? Então foi vendo uma oportunidade, na verdade, né, de um tempo que poderia ser utilizado para produzir algo para essa pessoa específica e, no caso, para tantos outros, pessoa, né? Na verdade, qualquer pessoa pode se beneficiar disso. Mas eu tinha uma pessoa em específico que eu queria ajudar. E o empreendedor, ele começa por aí. Ele começa enxergando uma necessidade de alguém, da sociedade, dele mesmo. E ele fala, poxa, como é que eu exploro isso? Né? E aí que o empreendedor acaba abrindo a mente dele para falar, eu quero oferecer uma solução para este problema que a sociedade tem. Certo. E foi isso que começou lá atrás. E um detalhe, isso há praticamente 10 10 anos, 10 anos atrás. atrás. É um visionário, hein? Como é que pode, hein? Na época tinham poucas impressoras no Brasil ainda, tinha pouco material, não havia nenhum nível de padronização em nada. Era bem complicado. Nessa época era difícil. Hoje o mercado ainda de 3D ele está numa crescente. Ele cresce mais ou menos 20% todo ano, desde aquele ano. Olha só. É que começou muito pequeno, né? Então ainda tem um tamanho ainda que dá para crescer muito. Dá para crescer muito ainda. Dá para crescer muito ainda. O Kleber entrou naquele terrenão lá e foi tirando os matos, assim, ó. Foi. Tipo os bandeirantes, assim, né? Vai Uau. carpina. E nesses 10 anos, quais maiores desafios que você enfrentou, né? E como você superou esses obstáculos para hoje estar mais consolidado nesse mercado e certamente como uma referência aí, né? Essa é uma pergunta que, olha, merece um pouquinho de retrospectiva na sua mente, né? Sim. Os maiores desafios, eu acho que no primeiro momento foi o desconhecimento do público com relação ao que era a impressão 3D. Você ia falar com as pessoas, a maioria não sabia o que era a impressão, né? E então, assim, não tinha muito como divulgar as coisas, porque a pessoa, você falava assim, olha, dá para imprimir isso aqui. A gente está no ABC. Aqui, Isso daí o que é? Há 50 anos atrás era o berço industrial do Brasil, aqui no ABC, né? E aí as famílias falavam de fresa, torno, retífica, isso era comum, né? Porque um era ferramenteiro, o outro era torneiro, era comum, né? A gente tem as montadoras aqui. Então, era uma outra visão que as pessoas tinham. Então, quando você falava que ia imprimir um objeto, o cara falava, mas onde está o molde? Não tem molde. Onde está... Você vai desbastar isso aqui? Você vai cortar? Você vai fresar? Não vai fazer nada. A partir de uma mesa vazia vai surgir uma peça impressa. Então, essa foi a primeira dificuldade. Fazer a população entender o que era esse processo de impressão. A gente teve uma grande dificuldade também na pandemia, né? Na pandemia foi excelente para a impressão 3D, porque as pessoas ficavam em casa, elas começavam a explorar a impressão, então acabou rapidamente todas as impressoras disponíveis e todos os materiais disponíveis. Então o desafio nosso era repor esse material no Brasil,
Na pandemia, no meio da teve esse pandemia. mercado. Não, porque o pessoal tava com tempo ocioso em casa. Exato. Não tava podendo sair, Olha tava só conseguindo que trabalhar. interessante. Então, Acelerou se- muito e só não cresceu muito mais a impressão exatamente porque não chegavam os recursos. A gente não tinha como, atender. O pessoal não todo estava mundo. entregando os não materiais. estava entregando os materiais. fechado. Estava tudo fechado, tudo parado. Olha só. E a gente conseguiu, com o trabalho que a gente tinha feito em 2018, com uma grande empresa de polímeros, abastecer o Brasil durante esse período, porque já existia um trabalho prévio com relação a isso. Mas foi bem difícil, na pandemia, repor a matéria-prima, né? E talvez esses foram os dois grandes desafios que eu enfrentei dentro da 3DX nesse período Mostrar, de fato, mostrar o conceito da impressão em 3D. todo. Isso. É porque eu tive esse contato, mas foi por você também. Eu lembro, numa época, que era na prateleirinha lá, né? Da sua casa Na e minha tal. casa, lá eu no lembro, comecinho. bem no comecinho. E eu falava assim, meu, que visão, velho. Mas aí os desafios foram aparecendo. Agora, assim, você olhou, você explicou esse conceito, e aí você entendeu esse conceito e foi para o mercado de filamento. Fui oferecer a matéria-prima para esse mercado. Tem até um vídeo que nós gravamos em 2014, num evento que nós fizemos, e eu subi num banquinho, né, e todas as pessoas que estavam envolvidas ali com impressão 3D na época, todos subiram no banquinho para fazer um discurso de 1 minuto, o seu pitch. Né? E naquele dia Mas eu disse assim... na Esse feira? negócio. Não era uma feira. Era uma reunião. Era um encontro de algumas pessoas que mexiam com impressão 3D. Ali tinha mais ou menos 30 pessoas. Olha isso. Foi antes da feira. Antes de Iniciais. ter a ideia da feira. Da Expo. Aliás, a ideia da feira veio nesse dia. E nesse dia eu disse assim, ó, eu tô trabalhando aqui para trazer os materiais que vocês ainda não sabem que vão precisar usar no futuro. Então essa era a minha visão para 3DX. Trazer os materiais que as pessoas ainda não sabem. Para quem não conhece a impressão 3D, quando começou a impressão, se falava assim, tem um material da impressão. Então, poxa, que material que é? Não se sabia. Depois, esse material é o ABS, aí já deu nome. Então, as pessoas no mercado de plástico já conhecem o ABS. Daqui a pouco veio um material que é um pouco mais duro, que veio o PLA. Então, se falava, é o ABS ou o PLA, né? Hoje, nós temos centenas de tipos de ABS, PLA, PETG e outros materiais. Por quê? Porque lá atrás a gente teve essa visão de que outros materiais poderiam entrar no universo da impressora 3D. E agora a nossa batalha hoje é fazer com que as pessoas entendam o uso para esses outros tipos Olha de que materiais. interessante. Então, porque eu ia te falar. Imagino que para cada filamento, para cada polímero, existe um objetivo, uma definição, uma estrutura, para que você vai usar, Exatamente. né? Alguns mais resistentes a, de repente, Calor. temperatura, água, enfim. E aí, entrando nisso, eu queria que você falasse quais são os principais tipos, se é que existem principais, né? E os principais diferenciais dos filamentos da 3DX. E só antes de você responder, guarda aí, hein? Você é bom de memória? Não, mas Eu faz repito, a não tem pergunta de problema. novo, Depois não tem você faz. problema. Eu esqueci que eu ia perguntar para ele. Ótimo. Já então foi, vamos lá. Ah, então, pera- muito bom. Então Ó, eu vou não, esquecer, eu vou pessoas esquecer aqui. essa pergunta e vamos responder a primeira. Essa foi. Eu estou com duas pessoas ótimas de memórias aqui. Hoje eu vou usar isso a meu favor. É óbvio, porque eu não sou boba nem nada. Quando você começou, que você falou aí que você fez essas reuniões, é uma pergunta, mas não tinha essa quantidade de filamento que tem hoje. Não tinha. não Hoje tinha. tinha quantos tipos de filamento naquela época? Quando eu comecei, basicamente dois. Dois Dois tipos de tipos. filamento. Dois E hoje, tipos. E as pessoas mal sabiam distinguir os dois tipos. Hoje a gente fala em mais de 37 tipos diferentes. Uau. uau! De fato, ele é quase um pioneiro do negócio, né? Quase não. Acho É, que podemos dizer que Assim, né? essa tecnologia é antiga, né? Essa Então. tecnologia tem mais ou menos 35 anos. Né? Eu entrei há 10. Então lá fora tá. já existia Lá isso. fora já isso. existia. Lá fora já existia, né? Existiam grandes equipamentos muito caros que entregavam ali a qualidade da época e que tinha para estes outros tipos de equipamento, tinha ali um portfólio, estourando de 15 tipos de
de materiais diferentes. E naquela Mas acessível ao público, quando eu entrei, tinha 2 tipos. Naquela época que você está me falando que você começou, era bem difícil o acesso a esse tipo de produto, certo? Era porque Não era tão a sociedade divulgado. desconhecia que isso existia. poderia existir. E hoje? Não havia necessidade. E hoje, numa escala de 1 a 10, aonde que está a impressão 3D em relação ao contato a esse universo? Dos polímeros? É de tudo, do universo 3D. Olha, eu diria que a gente está em 60% daquilo que poderia estar. Hoje a pessoa tem, hoje uma quantidade maior de pessoas tem acesso a esse mundo de 3D. Sim, hoje a gente estima que no Brasil existam 800 mil impressoras Olha, 3D. eu fiquei sabendo de um projeto da escola, depois acho que vai falar sobre isso. Calma, querida. Vamos Tô seguir calmo. aqui o... Agora você volta àquela pergunta que Mas volta a pergunta lá dos materiais. Eu queria que você me respondesse quais são os principais tipos de filamentos e quais os principais diferenciais 30? dos filamentos da 3DX. De todos os 47. Então. Tô brincando. Não, vamos lá. Eu acho que ele não vai lembrar, não. Principal material que tem no mercado hoje é o PLA. PLA. Tá? PLA é o mais simples de utilizar, é o mais fácil de Isso aí, processar. o que é isso aí? Isso é um suporte para Para celular. Cadê? Isso. Bota aqui o Coloca suporte pra ver. suporte, é. Aqui, ó. Olha, que Aí, ó. interessante. Aí ficou mais bonito, tá vendo? O PLA é o mais simples. O PLA, ele tá no nosso dia a dia aí na sacolinha de supermercado. O PLA misturado com PBAT, que é um outro material, ele forma a sacolinha de supermercado que a gente usa aqui no Brasil, aquelas de plástico, né? E ele é o material mais fácil de processar e processa praticamente em qualquer impressora, tá? Dessas de filamentos que a gente mexe. Porque pode ser feito tanto na impressora fechada quanto na impressora aberta. Qual que é o problema dele? Ele é muito duro. Então, por ser muito duro, ele pode quebrar fácil. Então, ele, para um nível de indústria, ele já não serve muito. Mas ele, no nível de objetos domésticos, de outras utilizações que não tem muito risco, aí você pode usar ele. Para fazer coisas artísticas, para fazer coisas decorativas, você pode usar ele. Ele é o principal, PLA. Né? Aí a gente tem também o ABS. ABS. Né? O ABS ele já tem um pouco mais de propriedade mecânica, um pouco mais de propriedade térmica. Ele está dentro do nosso dia a dia, na carcaça do liquidificador, naquela parte de baixo lá, vermelha, laranja, rosa, né? Atrás dos monitores, naquela parte de plástico do monitor, dentro do carro. O frísio do carro é feito de ABS, os emblemas do carro, alguns emblemas são feitos em ABS. Então, o ABS já existe para a sociedade e está dentro da impressão 3D como segundo principal polímero. O que é Então, isso? O que é isso? Esse aqui, essa é uma réplica de um scanner 3D que usa como suporte para celular. É um brinde da RVS, que é um dos nossos parceiros. Certo. ABS e PLA. Aí tem o PETG, deixa eu ver se tem alguma coisa feita em PET aqui. Eu acho que essa parte aqui é feita em PET. Isso é um... Então, Isso pode é, ir. isso Pode é, ir. isso É o que isso aí? Ai, Jesus. Isso aí é pra dar uma espadada, né? Isso aqui, você assistiu a Forja recentemente? Forja. Isso aqui é da Forja. É, a espada da oração, Olha né? isso aqui. Eita, Que O galera. PETG, ele é, vamos dizer assim, seria o terceiro principal a ser utilizado hoje. Esse Kleber não vai prestar. Não dá, né? Aí, Sabe o que me lembra? Da sua época. dos Thundercats. Visão além do alcance. Espera aí. Não, espera aí, tem que bater Olha. aqui. Ah, meu Deus, gente. Então, qual que é a característica do PET? PET. O PET tem muita resistência química. Por isso que você usa a garrafa PET em casa para pôr produtos químicos, além de vir com refrigerante. Então, ele é bom para... Ai, que legal, velho. Fechar aqui. Vai lá. Aí, ó. Pronto. Ele, sabe o que ele quer fazer? Vai, criança. Vai, faz. Thunder. Vai. Thunder. Não vou Com falar uma isso, mão vai. só, vai com uma mão só para Não vou falar o nome, porque vai vai saber, que, né? né? Não pode? Na Não. dúvida. É melhor não. Thunder. Peraí. É o Tem outro que- lado, não, é é o outro assim, lado. ó. Não é o botão. Ah, é assim. vai. Rapaz, muito bem. Pronto. Deixa aqui, deixa aqui. Muito bem. Não, olha aqui lá. não, aqui não. Ai, meu pai. Ah. Então, vamos lá. Então temos esses principais. Então, você vai colocar alguma coisa próximo de gasolina, próximo de um material químico um pouco mais forte, o PLA ele vai dissolver. Já o PETG, ele resiste. É exatamente o que você falou. Cada material tem uma aplicação diferente. A gente fala que é o serviço que ele vai prestar.
Né? Qual é o serviço? Ele vai prestar um serviço que ele tem que ficar batendo, né? Então ele tem que ser mole para ficar absorvendo o impacto, é uma coisa. Ele precisa ser firme o suficiente para que quando a pessoa encaixar o negócio aqui, ele possa torcer sem que o material quebre. Aí é outro polímero. Então, a 3DX ela trabalha muito essa questão técnica, as propriedades do material versus a aplicação que a pessoa precisa. O objetivo, o desejo. E muitas vezes ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa para chegar aonde ele quer, né? Exatamente. Eu digo o cliente final. Exato. E aí vocês prestam essa consultoria, orientando. É uma venda consultiva, né? Uma venda consultiva, uma venda técnica. É uma venda técnica. Total. Porque você vai vender um filamento e sem saber por que ele vai imprimir, pode dar ruim, né? E imagino que cada um deles tem valores também Diferentes. Diferente. Você pode ter material de R$100 o quilo a R$1.000 o quilo. Uau. Do material. Porque tem propriedades diferentes, tem origens diferentes e são usados para situações diferentes. Certo. E dá para imprimir qualquer coisa em 3D? Qualquer coisa que a pessoa imaginar, ela consegue imprimir em 3D? Não. Não, existem restrições na impressão, né? Tem muito a ver com a geometria da peça, né? Vamos trazer para fora da impressão para poder entender. Quando a pessoa vai fazer uma garrafa, a gente acabou de falar da garrafa PET aqui, o que acontece? Ele pega uma proforma pequenininha, que é injetada, põe num dispositivo que sopra um ar quente lá dentro e ela vira a forma da garrafa. Então, o desenho daquilo, quando você vai bolar aquilo, você tem que pensar no processo que ele vai ser utilizado. No caso, injeção com sopro. Agora, vou fazer a impressão 3D. Dá para fazer a impressão 3D de uma garrafa? Dá. Eu consigo fazer o formato da garrafa. Vai ser tão eficiente quanto uma garrafa soprada? Não. Então, em alguns momentos, não tem viabilidade. Ok. Né? Então, dependendo do que você está fazendo, pode não existir uma viabilidade econômica ou técnica. Quer dizer, pode... E funcional, inclusive, também. Né? A questão não é se eu consigo imprimir, a questão é se eu consigo imprimir para a função que ela precisa ser criada. Entendi. Pode imprimir, mas não vai ser o ideal no caso da garrafa. Imprimir por imprimir é uma coisa, imprimir com a funcionalidade é outra. Exatamente. Então, quando a gente fala do robista, né, que é aquele que baixa da internet alguma coisa e imprime, ok, para ele fazer em PLA, para ele ter um objeto no formato daquela coisa que ele está falando, ok, mas a impressão um pouco mais técnica, a impressão um pouco mais funcional, aí já exige um outro nível de conhecimento, uma coisa mais consultiva, saber que tipo de material vai utilizar, e aí entra no conflito. A pessoa pergunta para a gente, eu preciso de qual material? Vamos dizer que precisa de uma BSPC. Legal. Imprime na impressora? Minha impressora é aberta. Não imprime. Porque a impressora aberta só imprime 2 tipos de materiais, que é o PLA e o PETG. Né? Aí a impressora fechada, aí você já cresce para 15, 17 tipos de materiais diferentes. E a impressora fechada com o aquecimento interno, forçado lá, que é a câmara aquecida, aí você vai para os 20 e poucos itens que a gente tem aqui no Brasil. Então quer dizer o seguinte, quando você começou tinha quantas impressoras? Já existiam os 3 tipos. E hoje? Continua tendo. A gente classifica como aberta, fechada e fechada com uma câmera aquecida. Isso continua tendo. Então a pessoa precisa usar o filamento adequado e a impressora adequada também. Adequada para o material. Para cada tipo de trabalho. Cada tipo de material tem uma impressora específica para ser utilizada. Aberta se fala que é uma impressora sem... É aquela que você vê tudo que está acontecendo ali. Ela está aberta aqui. Tem uma mesa aqui. Imagina aqui, está tudo aberto aqui. A fechada tem uma proteção. Exato. Parece uma caixa. Parece um micro-ondas, vamos dizer assim. Sim, né? top. Ela está fechada ali. Nossa, que legal isso, hein? A gente está trazendo cada... Assunto curioso, né? Nossa, a impressão... Quando eu tive esse contato, né, por você, eu achei muito legal, muito legal. É um mercado, é um mundo a ser explorado. Nas redes sociais, que a gente faz bastante trabalho, não tem eu acredito que você conheça mais do que eu, mas a gente não encontrou muita gente que trabalha com esse mercado ou explore, né? Inclusive, estava falando com uma pessoa nesse mercado e falou assim, cara, se você
do jeito que você tá, sem rede social, você não tem mais tempo para adquirir clientes novos? Imagine com a rede social. Então, quer dizer, sem rede social o cara já tá indo bem. Imagine explorando esse universo tão curioso nas redes sociais. Explorando. O que seria desse rapaz? E muito provavelmente, como você Acho que falou, ele ele estaria louco. talvez esteja presente no nosso dia a dia, a gente não se dá conta. Que é algo Que é impresso algo em 3D. impresso. Porque a gente Esse cachorrinho conhece, aqui, ó. né? Então, de repente, o objeto todo decorativo, que a gente não sabe que é feito numa impressão 3D. Esse aqui é Né? PLA. Esse é PLA. Ah, garoto. Pronto, vai virar especialista. Esse aqui é Agora, ABS. Falando para o empreendedor, né? Sim. A impressora é uma ferramenta que viabiliza muita coisa. Ela é uma ferramenta fácil. Do mesmo jeito que o pessoal às vezes compra aquela silhuete, sabe? Que ela imprime, já faz o recorte, né? Faz adesivo, faz não sei o quê. A impressora 3D é a mesma coisa. Você vai lá, desenha o objeto, ou pega o desenho do objeto e você consegue prover o objeto. É legal você falar sobre isso. A questão para chegar nisso, qual que é o processo? Para chegar nesse final aqui. Nesse formato, nisso aqui, você quer gerar um produto desse. Isso. Então, vamos dizer que na internet você encontrou o arquivo que alguém fez, que é esse cachorrinho aqui facetado, que a gente fala. Que é um arquivo de? É um arquivo tridimensional. Chama STL. Ponto Certo. STL. Tem o Word tem o ponto doc, esse aqui é o ponto STL. Certo. O STL, quer dizer, ele é toda essa superfície aqui. Então, é um desenho feito só de superfície, ele não tem a parte interna. Não é que nem esse conjunto aqui, ó, que se o cara fosse desenhar mecanicamente, faria as duas peças juntas. Não. O STL é só a carcaça. É o arquivo que você precisa. Mas qual que é o erro que muita gente, quando vai empreender, comete? Eu vou comprar uma impressorinha simples só para ver o que dá. Aí, a simples só para ver o que dá, ela te limita tanto que você não consegue vingar. Você não consegue fazer Aí você acha que não negócio dá com nada. isso. Uhum. Não dá. Porque ela vai falar, eu só consigo fazer esse tipo de coisa. Ok, se esse tipo de coisa é suficiente para você, beleza. Mas eu quero prestar serviço de outras coisas. Já não vai conseguir. Então, esse é um erro que o pessoal costuma cometer. Compra na internet, compra direto de sites estrangeiros a impressora para ser um pouco mais em conta, mas, por outro lado, depois a impressora chega, não sabe o que fazer, o que usar e acaba não tendo êxito. Não prosperando com isso. É, legal. Porque você vai lá, no YouTube, lá, o cara imprime e tal, e o cara vai, se empolga e compra a impressora sem nenhum tipo de conhecimento. E quando você compra pela internet, não tem ninguém que te dê uma consultoria. Falou, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso aqui. Então, beleza, essa impressora não cabe para você. Você vai por essa impressora aqui e você vai usar esse tipo de filamento. Esse é o tipo de conversa que a gente tem todo dia lá na 3DX. Ai, que legal. É o cliente chegando para conhecer, a gente apresenta os vários tipos para a pessoa poder tomar a decisão correta. A gente não... às vezes o empreendedor tem essa dificuldade que ele fala, eu só tenho essa solução, então não importa o problema do cliente. A solução é essa. Porque é a que eu tenho. Não, lá a gente trabalha, se tiver que indicar parceiros, concorrentes, o que for, a gente indica. Por quê? Porque o empreendedor precisa começar bem com isso. Se ele começar errado, em pouco tempo ele vai desanimar. Ele vai desanimar. E você nada mais que ninguém tem esse tipo de conhecimento e pode ajudar esse empreendedor que quer entrar nesse mundo. Olha aí, fica a dica, segue lá o perfil do Kleber. @3dx_filamentos. E o site? 3dxfilamentos.com.br. Que horas que são? Qual é a hora? Um comentário aqui da 3D Peças. Comecei na impressão 3D como hobby, agora tenho outra fonte de renda. 3D o quê? Muito bem. 3D Peças, tá ao vivo aqui com a gente. Isso é muito legal, É uma realidade, acredito que para muitas, né? Por isso que eu Principalmente se na pandemia teve esse boom, imagina quantas pessoas... Foi isso. Quantas? 800 mil impressoras? 800 mil hoje. Imagina, 800 mil potenciais microempreendedores. Cada vez que você pega no meu braço, eu sinto um pouco de frio. Sua mão tá muito gelada. Por isso que eu falei a questão da paciência.
Você acha que todo mundo tem esse perfil de paciência? Porque você tem que esperar, né, Mas Kleber? aí não é só paciência, é isso que ele falou, ter conhecimento, ir atrás, Mas você acha que ele já buscar aprendeu lá no primeiro ano? Tem né? que ir Ele foi atrás. aprendendo. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Faça uma pergunta. Qual foi Já fez várias? o objeto mais curioso, inusitado ou mais desafiador que você já viu impresso em 3D? Eita. Ixi. Ixi. Cabelo, você já viu? Não, cabelo não. Meu Deus, esse homem só pensa em cabelo, não sei porquê. Senão a gente já teria resolvido, né, Ari? Aqui, ó. É porque ele tem uma dor, Kleber. Ele quer ver se ele consegue resolver, entendeu? Aquela máscara pra mim, fazendo um favor. Essa máscara aí. Pra Eu colocar. Kleber. Ah, esse aqui? Esse é o quê? Esse é curioso, ó. Isso aqui é o Homem Esse de aí Ferro? foi feito pro Ângelo, Edu. Ah, é do Ângelo? É Ô, uma- Ângelo, eu não tenho bafo, tá? É um brinquedo do filho dele. É o Homem-Aranha, Edu. Não vou mais pedir pros Deixa aqui, deixa aqui. convidados Do trazerem as Spider. coisas. Os aqui. cachorrinhos, ó, o Do cachorrinho. Spider aí, ó, pra quem não viu. Spider. É, o Spider. E essa mão Gente, aí? tem de tudo aqui. Ó, tem as veias da Essa mão, ó. aqui é feita em metal. Essa aqui é uma Metal? impressão em metal. Pressão em E metal. essa aqui é impressão em Café. Essa pra tomar café? Isso Olha aqui? isso. cera, né? Isso aqui pra Então fazer tem uma uma- impressora que imprime filamento em metal. É, em pó de metal. Aí é uma Pó de outra metal. tecnologia. Um pó de Você metal. tem uma mesa cheia de pozinho de metal, vem o laser e começa a juntar o pozinho. É aquela Uau. que o Thiago tava mostrando pra gente, será? Não. Não sei. Não, Não, aquilo essa a ali é gente não re- tem. é- Essa a gente não tem lá. Rapaz, esse telefone aí toca mesmo, né, Kleber? Toca. Graças a Deus, né, Ari? Voltando Então, aqui, ó. O empreendedor não pode ter medo do telefone tocar, viu, gente? É, se tiver medo. atende todas as ligações, mesmo que você não sabe de onde é. Rapaz, Exatamente. Se Não- for lá. call Não vai center, bloquear negócio de spam, não. Fica, aguenta lá. Aguenta os call centers te ligando. Exato. Vamos lá. Pensou aí qual foi o objeto mais inusitado, curioso, desafiador, inovador que você viu em 3D? Cara, assim, Compartilha com a gente. A primeira impressão do Alexandre Arantes da 3D Biro, que quando ele fez uma rapaz, fala uma um viúva negra, né, com 1,70 m de altura, aquilo me impressionou. É. Porque a gente começou a visualizar uma coisa que não tinha antes. Potencial Por aqui, que... não tinha. Você falava, meu... É muito Tanto bom, que a muito primeira bom. vez que ele comprou o material, ele sabe dessa história, ele comprou 20 quilos de material na época, e eu falei, não, peraí, 20 quilos ninguém compra. Ninguém faz uma É compra. muita coisa? Era muita coisa na época. E aí eu liguei pra ele e falei, cara... Você tem errou, uma- acho. que Ele você- tava comprando de você, é Ele isso? tava comprando. Eu falei, acho que você errou, Aí Mas velho. eu você- falei, não, peraí que eu vou entender esse negócio. Pra Liguei que pra... você quer 20 quilos? Foi isso que eu perguntei. Você parece minha mulher, velho. Aí ele falou assim, não, eu tenho duas impressoras aqui de 1,10 m por 70. Se fosse eu, só mando, faço o pix. Eu falei, eu vou ver. Eu quero vou ver esse aí, negócio eu aí. quero ver esse negócio. Aí eu fui lá. Olha só. Aí eu fui lá. É do tamanho de um ser humano normal. É. Olha que louco. Não, velho. foi feito em duas partes, né? Mas assim, Sim. já essa era, montagem já era uma impressão. É uma impressão gigante, vou- né? É Foi, que você vê. foi uma das primeiras que me chamou muito a atenção. Assim. Faz aqui, isso aqui é pra tomar cachaça, eu acho. É, esse é. É? Você tá sabido, hein? Outro dia eu fui numa feira aí de 3D Ah, e o cara falou. por isso você sabia. É, mas eu não tomo Eu nem cachaça. imaginava. Bom, enfim. Eu pensei que era falando do isqueiro, Alê- isqueiro, ó. Falando do Alê e dessa introdução que você já deu, eu queria que você explicasse pra gente, já falou alguma coisa nesse sentido, mas como é que surgiu a ideia de criar a Casa da Impressão 3D? E O Kleber, ele é o idealizador da Casa da Impressão 3D. o Kleber, ele é idealizador do filamento 3DX. 3DX. O Kleber, Ele é idealizador de várias coisas, Você é gente. casado? É. Também. Tem filhos? Tem filho. É. Ele não falou que estudava 4 horas por noite. Tá 4 horas explicado, por menino. noite. Agora conta pra gente. Conta. Explica aí como é que foi que surgiu essa ideia de criar a casa, né? casa. E qual é o diferencial dela em relação a outras iniciativas do setor? O que é a casa, primeiro, né? Perfeito. O que é a casa? A casa é uma junção de várias empresas de impressão 3D, né? Vamos lá. Se você vier conversar comigo e eu vender filamento, você vai lá falar comigo, eu vou te mostrar um monte de carretel fechado lá que você vai ver a cor. Você vai falar, coisa chata é essa? Cara chato. O carretel? O carretel é chato de ver. Ah, tá. Aí eu vou vender a impressora, eu vou falar da impressora, que a impressora é isso, que ela é fechada, que ela tem sensor. Você não quer saber de nada disso, porque
você quer saber se ela faz alguma coisa, né? E não... Então, a casa, o que que é? São várias empresas juntas que quando o cliente vai lá, ele se encanta com aquilo. Ele passa a ter confiança. Então, vamos dizer, o Ari entrou na internet lá, alguém falou de impressão, ele olhou, pesquisou, falou, pô, legal, vi uma imagem aqui, vi uma imagem ali e tal, mas cadê isso sendo feito? Né? Quando você vai na casa da impressão 3D, você vê lá diversos tipos de impressora, desde as mais simples às mais sofisticadas. Você vê diversos tipos de materiais e, principalmente, centenas de peças impressas. E você vê gente trabalhando com a impressora. Então, você vê os printers lá, trabalhando, imprimindo lá de noite, todo dia. Quer dizer, a pessoa que vai comprar filamento com você... Não só filamento, qualquer coisa que ela queira na impressão 3D. Ele vai comprar o filamento com você, ele entra nesse mundo ele entra numa casa com soluções completas, encontra muito mais do que um estoque de filamentos. Vai conhecer as impressões, vai ver pessoas imprimindo. Que legal, velho. Quando você vai numa loja de um desses serviços isolado, a loja é chata. Mas lá não, lá você tem a solução completa. Tanto que a casa em si, qual que é o foco da casa? Vender o produto final, vender a solução final. Então, vamos dizer que a pessoa que estava desenvolvendo esse objeto aqui não fizesse a menor ideia do que é uma impressão 3D. E vai continuar saindo de lá sem precisar saber. Porque lá nós vamos conseguir fazer o desenho disso, nós vamos conseguir fazer a impressão no material que ele precisa, nós vamos dar o acabamento que ele precisa. Se tiver a parte eletrônica aqui dentro, a gente consegue fazer a parte eletrônica. Então ele vai sair com o produto dele lá completo. Ele tem um local que vai sanar todos os... Ele vai chegar com uma dor e vai sair com a solução. Pronto. Vai sair com a solução. Se puder mostrar a próxima então, imagem... era isso que eu ia falar. Quais são... Porque tem várias soluções lá na casa, tem várias né? Soluções. Coloca então, aí, a ideia produção. da casa é isso. Eu tenho lá... Ô, Kleber, eu tenho uma ideia de criar um suporte para celular para pendurar no pescoço. Eu não quero saber e tal. Kleber, você consegue me ajudar? Consigo. A casa consegue disponibilizar todas as ferramentas para que isso se torne realidade. Produção. É isso mesmo. Aquele outro... É aquele... É o infográfico. O infográfico. Então você consegue fazer. Começa pelo desenho. Você tem uma determinada necessidade. Se essa necessidade ela é um desenho mecânico, alguma coisa mais geométrica, quadradinha, uniforme, a gente faz o desenho em softwares do tipo CAD, né, que forma peças tridimensionais no formato que a gente precisa. Isso então, já começa com a parte de desenho, tá? A modelagem técnica e a modelagem orgânica. Então, às vezes você precisa de um formato que é o formato de uma árvore, de uma pessoa, de um animal, que a gente chama de orgânico, né? Não são o mesmo tipo de software, mas para o cliente não precisa saber. Precisa saber que nós temos a solução. Se ele precisa de alguma coisa orgânica, a gente tem. Se precisar de técnico, a gente tem. Mas eu tenho uma peça que eu quero reproduzir. Precisa fazer o quê? Precisa escanear a peça. Porque às vezes você já não consegue mais identificar a curvatura que o cara fez. Você pega um carro, por exemplo, a parte de fora do carro, ela tem curvas muito próprias. E aí, para você reproduzir aquilo no desenho é difícil. A gente faz o escaneamento 3D. Vai no local. Você escaneia a peça, depois de escanear, se torna um objeto. Não, mas aí ele se torna um arquivo. E aí esse arquivo... Esse arquivo depois vai imprimir. Vai imprimir. Nossa! É um processo assim, eu escaneei essa peça. Quando eu escaneei essa peça, ela vira 1 milhão de pontos isolados. Aí você passa pelo software e vai juntando os pontos. Daqui a pouco ele começa a formar geometrias até que ele forma grandes triângulos, que isso aqui são grandes triângulos. É isso. Posso já pôr para imprimir? Posso pôr para imprimir. Por exemplo, você falou de carro. Quebrou uma peça do meu carro, mas não tem mais no mercado. Eu tenho a peça lá, mas, por exemplo, quebrou os encaixes. O que é isso aqui? É uma pecinha. É a peça do carro. Que você tá precisando. Aí quebrou. Aí você vai lá, a peça tá assim, que geralmente quebra os pininhos, né? Isso. Não sei pra que faz aquilo. Pra quebrar!
Gente! Eu tô falando de causa própria. Aí você escaneia essa peça. Isso. E, nossa, que legal. Uma isso. das formas, né? Quando você escaneia, tem um probleminha, né? Às vezes você não consegue consertar a peça. É mais difícil consertar ela escaneada do que se eu Refazê-la. desenhar ela inteira. Então, se eu puder desenhar ela inteira, favorece. Ah, legal. Até porque, assim, uma peça antiga, ela pode ter sido desenhada para outro processo de produção que não a impressão 3D. E aí, você fazendo o desenho, você já ajusta isso para facilitar na impressão. Então, isso é o que a gente chama de entrada. O cara é a chegada no desenho. Ainda não estou imprimindo. Eu estou formando o O desenho. desenho, o arquivo. Mecânico, orgânico ou via escaneamento. É comum para a gente lá fazer, por exemplo, réplicas de santo. Então, a igreja tal, tem lá o santo, a gente vai até o local, faz o escaneamento do santo, gera o arquivo e depois imprime em várias escalas ali, dependendo da utilidade que a pessoa vai precisar. Então, essa é uma forma de usar. Que mais que tem lá, Tendo Kleber? o arquivo, a gente vai imprimir. Então, a conversão, Ari, onde que vai usar essa peça? Essa aqui eu vou usar, ela vai ficar pendurada, não sei o quê, vai ficar ao sol. Então vamos fazer em asa, porque o asa resiste a essa aplicação. A asa é o material do filamento. É um tipo de filamento. Certo. A asa é um outro tipo. Similar ao ABS que a gente estava conversando aqui. Esse é o correto? Né? Isso, aí é impressão. Não, mas esse é o correto. Esse é o correto. É. Vamos lá. Aí tem o quarto item ali que eu estou falando, né? A parte A da impressão. Então, vai identificar qual que é o material, vai se conversar para imprimir no material correto, Sim. né? E vamos dizer que a peça fosse muito grande. Então, tem lá a impressão em grandes dimensões também. Tá. Né? Então, até 1,10 A Viúva m, a Viúva Negra, né? Nós estamos fazendo umas estátuas lá de um jogador de futebol agora. Eu vi lá do Homem de Ferro, lá, não sei se Tem foi. o do Homem de Ferro. Tudo é uma impressão só, feita com quase 1 metro de tamanho. Então, dependendo da necessidade do cliente, a gente tem vários tipos de soluções. Sejam muitas peças da mesma, a gente coloca várias impressoras para trabalhar simultaneamente, ou grandes peças, como é o que a gente está produzindo essas últimas 2 semanas aí. Então, isso é uma parte do que tem. Então, a gente tem muito serviço de impressão 3D. Bom, para ter o serviço de impressão 3D, a gente também tem os filamentos. Então, os Que aí é o diversos seu- tipos de filamentos, que aí é a 3DX que entra propriamente, né? Além disso, a 3DX vende impressoras comuns, né? Impressoras de Você série. vende impressora também. Vende impressora também. Qual que é a 3DX. faixa de preço de uma impressora aí? A impressora de entrada hoje, R$2.000, e a gente tem até uns 80 mil lá. Uau. Varia Impressora- muito mesmo. Varia muito, né? Mas eu diria que a média é uma impressora de entrada boa, para quem está começando a empreender, R$7.000. 7 mil. R$7.000. Já fechada. Essa básica de de 2.000 é alta só para ter em tecnologia. casa e a pessoa querer imprimir alguma coisinha Exato, ali. impressora pequena Pequena. e aberta, né? Eu estou falando que para quem quer começar um negócio, compre uma impressora um pouquinho maior. E fechada. Vai Tá. gastar R$7.000. Ok. Isso é uma observação antes de você continuar aqui. Que tipo de negócio a pessoa pode abrir com essas impressões aí? Olha, eu diria assim, a gente não tem nenhum nicho específico. Nada. Qualquer pessoa, qualquer tipo de negócio, a gente consegue encaixar ou ter alguma coisa. Aqui seria, como é que chama? Decorativo. Decorativo. Decorativo é um Até mercado. roupa. Agora, Até roupa. né? A gente não Também, viu lá na roupa, feira um desfile de impressão moda, de- que você não viu, né? Que Eu você não vi, eu tava tava- trabalhando. Mas eu também estava trabalhando, mas eu vi. Então, assim, a gente teve lá um desfile de peças de um colete, de uma saia, de Eu vi o sapato, negócio da casa. bolsa. O sapato Eu vi foi o negócio da casa lá. da casa, né? Lá fora, lá. Então, Impressão assim, em concreto. Isso. então, de fato, existe uma infinitude de possibilidades Sim. para quem deseja entrar nesse ramo, né? Empreendendo em algum setor, digamos assim. Decorativo, moda, design, etc. Pode continuar, Cleber. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Então a gente tem e impressoras também dessas linhas mais modernas, que são mais rápidas também. Isso falando só do serviço até a impressão. E aí começa outras coisas que a gente tem que agrega, né? Que é a manutenção das impressoras. Então, para aquele cara que já é cliente da nossa casa,
como impressora ou que é cliente de filamento, pode ir lá para consertar A impressora. a impressora. Certo. Isso por quê? Aí é bom dar uma dica para quem está empreendendo. Em 2018, nós fizemos uma pesquisa, eu juntei com vários concorrentes meus, e nós fizemos uma pesquisa para saber quantas impressoras tinham no Brasil na época e quantas estavam em uso. E nós identificamos que 50% dessas impressoras, elas estavam paradas. Elas estavam sem uso, né? Por quê? E aí o motivo é que a gente foi trabalhar. Uma parte disso era porque não tinha uma boa primeira impressão. Parece mas não é. A pessoa vai imprimir e ela não tem, ela não consegue. Ela tem uma dificuldade, ela não tem uma instrução, ela não sabe exatamente o que fazer com aquilo e as primeiras impressões Ficam ruins. falham, tá? Ou começa a imprimir, daqui a pouco a impressora quebra alguma coisa. Esses dois pontos travavam a pessoa. Por quê? Não tinha educação na época e não tinha manutenção. Porque quem é que cuida? Hoje, essa parte de manutenção é difícil, né? Achar alguém que arruma. Então, nós temos lá na casa a primeira e maior empresa de manutenção do Brasil, focada em impressora 3D. Olha lá, ó, tem uma impressora parada aí na sua casa de 3D, já achou uma empresa que faz a Que é a manutenção. 3D Help. Depois a gente apresenta logo ali deles, tudo. Exatamente. Faz a manutenção lá dentro. Ou seja, o pessoal tinha 50% das pessoas tinham 50%? 50%. as impressoras estavam lá encostadas, parada, porque Exato. não sabia como arrumar, estava quebrada, não achava uma peça. É isso. Então, novamente, você viu uma demanda e trouxe uma dor. solução. Isso. Né? Aí a gente começou a fomentar essa solução. E até hoje ainda é um pouco difícil. As grandes empresas de fora, quando trazem material para o Brasil, agora elas estão começando a criar contrato com outras empresas de manutenção de outras coisas, de outros tipos de equipamento, para pelo menos dar uma assistência para o cliente, porque antes nem isso eles tinham. Compra, se vira nos 30. Se virar, quebrou, devolve, troca, Aprende a arrumar. mas não consegue, não E tinha vamos lugar falar a para arrumar. verdade, acho que a gente também, quando vai comprar uma coisa, a gente não pensa se quebrar, né? A compra, aquela vontade, aquela ansiedade, aquele negócio, não quero ver acontecer, quero fazer e tal, e não para pra pensar nisso, né? Aí quando acontece, não tem o suporte. Que é outra dica para o empreendedor, né? Quem tem um não tem nada. Então você no mínimo tem que ter duas. Olha aí. Porque senão também Se daqui a quebrar pouco uma, a outra tá lá. você tem alguma coisa, né? Exatamente. A parte da pintura, eu acabei não trazendo nenhum exemplo aqui pintado, mas muitas vezes a gente pinta depois de impresso. Tá? E essa pintura pode ser mecânica, né? Pode ser automotiva, né? Se for para essa linha automotiva, ou artística, que pode ser feita uma pintura para tentar chegar no visual do real do cachorro possível. aqui. Né? Então Colocar existem os olhinhos, a orelha, o nariz. tudo, né? A pintura inteira. Então nós temos parceiros lá dentro também que é só para trabalhar com a pintura. E muitas vezes isso, aí para quem vai mexer com 3D, é bom saber que a pintura às vezes é mais cara que a impressão. Porque tem muito mais... Porque são muito mais horas. Aqui eu Não, pus e é lá... algo absolutamente manual, né? Vamos dizer que essa peça que eu pus, ela ficou, sei lá, algumas horas ali a máquina imprimindo. Ok, tem o custo da máquina, tem o custo do material. Mas isso é muito menor do que eu deixar uma pessoa aqui Então. o dia inteiro pintando. Né? Ainda mais uma pessoa que às vezes é um artista plástico, Sim. uma coisa assim, para Que vive poder disso. fazer o acabamento correto. Então, pode ser que custe bem mais caro. Tá? Normalmente, algumas estátuas que a gente faz acaba custando mais caro a pintura do que A produção da peça em a si. produção da peça. Entendi. Tá? E aí a gente tem também o corte a laser, né? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa que tem uma base, né? Você não vai imprimir uma base toda, não tem necessidade. Corta a laser uma chapa, prende junto aqui e você consegue entregar. Às vezes você quer fazer um objeto, muitas agências fazem troféus, fazem coisas para dedicar a alguém, e a impressão 3D faz isso melhor do que qualquer um, porque ela customiza a peça por pessoa. Então, se eu quiser fazer uma peça com o seu nome aqui, eu faço e entrego para cada um com o próprio nome aqui. Né? Essa customização é muito boa. Então, às vezes, um troféu customizado para uma pessoa, ele vai dentro de uma caixa de acrílico.
não vamos fazer impresso a caixa de acrílico. Usa um corte a laser, usa um CNC, que aí a gente tem o serviço do Fab essa Lab, solução lá na casa. que também tem essa solução dentro da casa. Quer dizer que tem lá dentro do mesmo grupo, Coloca tem várias soluções. Tem várias outra imagem aí, Tem um produção, curso com aqui, a- ó. Tem última um questão corte do e tem um curso. curso. A questão Corte a do curso, laser. a gente identificou que nós temos muita capacidade de ensinar. Com Mas a certeza. gente- Você mas- não lançou o curso ainda? Tá lançando aí. Olha, se Tá tiver... lançando, tá lançando. Rapaz, Tá é um lançando. A gente negócio vai falar bom, um hein? pouquinho dessa Vai. iniciativa Antes aí. disso, mostra só rapidinho aqui, produção, na tela, aquela outra imagem com o anterior logo que você dos mostrou. parceiros. O outro. Isso, Ah, aqui, ó. Então, Vamos falando lá. Fala um rapidamente aqui, pouquinho a 3D Bureau do Alexandre, né? Tá, Especializada em impressões de grandes volumes. ok. Tá? A Então, a 3D. pessoa pensou em alguma coisa um pouco maior, normalmente maior e orgânico, né? Porque ele tem um tipo de impressora que favorece peças mais orgânicas, formatos mais humanos, de animais e tudo mais. Ok. Tá? A 3DX especializada em materiais comuns e materiais de engenharia. Tá? A RVS é uma empresa 100% nacional com o único equipamento scanner 3D do Brasil. Né? Então, assim, existem concorrentes estrangeiros, mas no Brasil só tem essa empresa fazendo scanner. Né? Eles têm 3 modelos e são scanners de altíssima precisão. Existem 5 tipos de tecnologia de escaneamento. Eles trabalham com uma que é de altíssima precisão. Então, eles conseguem escanear um carro completo Olha. com uma margem de erro de 2 microns, de 3 microns entre as laterais. É muito interessante o trabalho deles. Né? A Cyborg é uma importadora de tecnologia. Então, ela que trouxe para dentro da casa da impressão 3D o conceito das Vorons. Né? Então, são impressoras de ultra velocidade que a gente traz o kit e monta aqui no Brasil. Então, faz a montagem desse tipo de impressora que são de alta performance. Tá? A Foz, ela faz a parte da pintura e acabamento. Então, às vezes, precisa fazer a montagem do componente, colar, lixar, colocar uma resina em volta para poder dar o acabamento, para depois fazer a pintura. Tanto a pintura automotiva quanto a pintura artística. Artística e automotiva. Você esqueceu Tá? igual eu. A 3D Help 3D é a Help. empresa de manutenção. Atenção. Já fala, help. Me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Socorro. Deu Tem ruim que ajudar aqui. até o Brunão, né, Bruno? Né? Exatamente, é o Bruno. Bruno precisa de ajuda. É o Bruno da 3D Help. Manutenção é com ele. É com ele. Então, assim, e aí também é legal, às vezes, até pro empreendedor saber, assim, a manutenção nunca ela é barata. Não adianta achar que vai ser uma coisa simples. Por quê? Você precisa avaliar. Primeiro, você precisa avaliar o que está acontecendo com o equipamento. Então, o equipamento, ele pode, ao longo de um tempo de uso, ele ter várias fadigas. E aí você precisa fazer uma análise coerente para entender as fadigas. Ok. E aí as peças que tem que comprar? Dependendo do tipo de impressora que você comprou, eu comprei uma lá que estava numa mega promoção, não sei o quê. Cara, fizeram uma edição especial lá e você não vai ter as peças. Nossa. Aí precisa trabalhar Comprou carro importado. Na época, né? Hoje até é mais fácil, mas comprou um negócio que você não vai conseguir reproduzir. Então, existe ainda no mercado algumas marcas que elas fazem alguns lotes assim e põem no mercado. E depois você não consegue trabalhar. Então, antes de decidir, já pensa um pouco, tem um material de reposição fácil aqui? Porque senão ele vai ter que comprar lá fora. Aí faz a compra, o cara fala, mas a manutenção está mais cara que a impressora. Às vezes acontece. Por isso a importância de você ter uma venda consultiva. Então, se você está pensando em empreender na área da impressão 3D, você precisa da consultoria da Casa da Impressão 3D. Tá na hora de isso tomar que a gente remédio. está falando aqui. E continuando... Vamos lá. Aí nós temos a Infinity Mac, que a Infinity Mac, ela cria máquinas especiais. Você fala, mas eu queria uma máquina que ela imprimisse 3 metros por 50 centímetros por 20 de altura. Eu vou fazer uma prancha de surf. Então eu quero uma impressão enorme. A Infinity faz. Então, além de ter as impressoras
convencionais, além de ter as de alta performance, a gente consegue customizar impressoras. Até impressoras com 2 bicos, agora a IDEX, que elas fazem impressões simultâneas, né? Que ela consegue ter 2 bicos independentes ali. Ela também faz. Tá? Aí é a Infinity que provê isso. A Soares 3D Project do Thiago. Olha, hoje, ele é o que fala. É o que imita o Silvio. Um abraço, Thiago. O Thiago hoje ele é assim, ele é um birô de impressão técnica. Então aquela impressão mais difícil em materiais de engenharia que requer uma impressora um pouco melhor, ele é o principal do Brasil hoje. Ele tem condições de entregar muitos tipos de produtos diferentes. Então às vezes ele até é usado por outros birôs de impressão para poder fazer a impressão. Então às vezes o cara fecha lá na ponta lá o serviço, passa para o Thiago produz aqui, passa para o cara e o cara atende o cliente dele. Meu Deus do céu. Tá? Então, o Thiago hoje está com praticamente só Voron trabalhando lá, né? Só máquinas de altíssima performance, de altíssimo desempenho. A R-Sites, ela é o nosso Fab Lab, né? Então lá tem corte a laser, tem quando a gente precisa fazer peças muito grandes, né? Que nem o Ale uma vez fez a família do Senhor Incrível, e o Senhor Incrível tinha 3 metros de envergadura. Só que por dentro, não dá para fazer tudo impresso. Por dentro você faz uma estrutura de aço e depois você vai encaixando ali, né? Então, o R-Sites, do Renato, ele faz também essa parte de... Esse cara que faz portão, serralheria, solda, tudo mais. Então, ele corta madeira, corta acrílico e tudo mais. Né? Top. Então ele faz essa parte que complementa o nosso serviço, tá? Dependendo do que a pessoa precisa. A gente usa isso também. Tem essa solução também. E a ZYK 3D é a parte do desenho, né? A empresa que toma conta daquela primeira parte que eu falei, que é onde entra o desenho técnico, o desenho orgânico. Meu Ou Deus seja, do céu. a pessoa pode precisar de um serviço específico, ok? Ou ela pode precisar de todos os serviços, ok também. Exato. Porque de repente Do começo ao fim, a casa consegue atender qualquer solução, qualquer demanda do seu cliente. Exato. Isso. Eu preciso de uma peça X. Deixa Tem com a o desenho? gente. Ok, não tem? Faz o desenho lá. Faço tudo. Faz o protótipo, Solução imprime. completa. Tem o filamento. Que ótima ideia. A casa, Quem ela foi tem o- o processo completo de desenvolvimento de um produto. Certo. Então, dependendo do que você quer fazer, a gente consegue ajudar. Porque além a casa, ela está dentro do Instituto Inovanex, que é o Instituto de Inovação de São Caetano do Sul. Certo. Então, tem uma parte do Inovanex. Vocês estão todos juntos ali. Nós estamos todos juntos Não é dentro lá de um instituto. Instituto. Olha Né? que E legal. esse instituto, ele presta que tipo de serviço? Você chega lá e fala assim, ó, eu quero produzir esse scanner, mas eu quero que ele fique ali em cima e ele vai contar quantas pessoas tem aqui dentro. Porque o tempo todo eu quero saber quantas pessoas tem aqui. Vamos dizer que no meio da pandemia tivesse um limite de pessoas Sim, aqui. sim. E eu quero esse dispositivo. O Inova, ele vai desenhar a plaquinha da parte eletrônica, vai falar que tipo de componente precisa aqui e vai produzir a placa. Aí você vai para casa, a casa vai fazer a carcaça, o dispositivo para você. Vai encaixar aqui a bateria, a placa, as lentes e Uau. tudo mais. Ah, Kleber, não é isso que eu quero. Eu quero que seja nesse formato, porque vai ficar em cima da câmera. Não importa. A gente testa para você vários formatos diferentes. Então, isso acelera o desenvolvimento do seu produto. E a pessoa não precisa ficar indo lá, cá, vai num lugar só, tem Resolve tudo. tudo num fornecedor só. Kleber, eu preciso só de uma. A gente faz só uma. Diferente do processo tradicional. Ou eu que- preciso de uma pequena ou média escala. de uma Também pequena ou média faz. escala. Porque a principal dificuldade quando o cara começa a aprender é poder mostrar o primeiro. Porque o primeiro tem um custo gigantesco. Imagina que eu fosse fazer um molde para isso aqui. Sim. Né? Então, eu vou fazer Rapaz, um molde, eu já acho- gastaria 50 mil reais só no molde. Eu preciso de 2 podcasts pro Kleber. Vamos acelerar aqui. Então desculpa, vamos lá. Ó, você Que é estava muita falando informação, é muito É, legal bastante. isso aí, É velho. o bastante. último, a última das soluções que você comentou da casa, a gente estava entrando na área da educação.
né? E nós sabemos que vocês têm um projeto aí para educação, mas não a questão de, não só de vender curso para quem está aprendendo, mas de... Ih, tá ficando sem voz. Desculpa. Tá emocionado. E agora? Ao vivo, assim, perder a voz? De utilizar a impressão 3D dentro da educação, inclusive das escolas aqui de São Paulo. Sim. Então, eu vou pedir para a produção colocar o vídeo aí, enquanto a gente está falando, e comenta com a gente como que é esse projeto da casa para a educação. Bom, vamos lá. Nós somos muito colegas do Emanuel Campos, que ele preparou um negócio fantástico para as escolas. Ele vende para o município, não vende na escola, ele vende para o município. Um projeto completo, com apostilas do 1º ao 9º ano, já com as impressoras e os filamentos embutidos, todo o projeto para... E aí, prefeituras médias, de pequenas a médias, estão comprando isso com ele. Tá. Né? Mas isso tem atendido algumas cidades no Brasil. Então, nós temos 5.000 municípios, ele talvez já atendeu ali, talvez uns 40 municípios dessa maneira. Só que é pouco isso. Né? Recentemente, nós fizemos um trabalho com o Centro Paula Souza de capacitação dos professores da ETEC e da FATEC na impressão 3D. Certo. E aí, identificamos que metade das impressoras não tinham saído da caixa. As escolas receberam e não tinham tirado da caixa. Por quê? Porque o professor não estava qualificado. Nós tivemos também, há um tempo atrás, a prefeitura da cidade de São Paulo comprando as impressoras, e as impressoras, muitas dessas impressoras estão paradas nas escolas porque não tem um professor qualificado. Olha isso. E dentro da casa a gente tem condições, né, de qualificação técnica para instruir outras pessoas, mas a gente não tem o quê? Não tem o cacuete de escola. Nós não somos uma escola. Né? Tá todo mundo ali trabalhando na sua área, né? E sendo específico na sua área. Então, nós trouxemos um parceiro que é uma escola, que nós instruímos, nós criamos as apostilas e agora a gente vai começar a dar aula. Então, parte das aulas é a própria escola, parte das aulas é o próprio pessoal da Casa da Impressão 3D que vai dar essa formação. E o primeiro curso, que é o foco nosso, é para professores do ensino fundamental. Que top! Nós queremos fazer com que os professores percam o receio de mexer na impressora. Essa é a primeira coisa, porque muitas vezes isso é colocado para eles e eles não têm essa instrução. Né? Então a gente quer que eles percam o receio de usar, mas a gente quer que a criança, todas as crianças, levem um objeto impresso para casa. Esse é o objetivo. O professor não precisa nem saber imprimir. Nós criamos de uma forma tal que ele vai conseguir fazer com que a criança faça um objeto, que a criança desenhe esse objeto e leve esse objeto impresso para casa, customizado. Quer dizer que você tem todo esse trabalho com a casa, todo o trabalho com a 3DX, e agora vai ter esse curso também. Também. Sua mulher gosta? Você consegue colocar lá a produção naquele ponto lá pra gente esse é o mostrar do exatamente isso que o Kleber está falando, que é a criança fazendo o desenho, né? E levando esse desenho para impressão e saindo com o próprio desenho impresso. Exato. Muito legal. Então, se tiver aqui, eu até dou exemplo aqui. Foi uma campanha da Colgate, que o Emanuel, quando ele estava na MakerBot, que é um tipo de impressora, né? Eles levaram para o Kidzania e dentro daquela... foi na Kidzania? Dentro daquela montoeira de profissões lá, estava pegando a criança e dando um papel para a criança. Criança, desenha aqui alguma coisa. A criança desenhava, eles usaram um aplicativo num tablet que fazia o quê? Dava espessura. Tem aí. Dava espessura no desenho, ou seja, tornava ele tridimensional. Ele já estava bidimensional no papel e virou tridimensional na hora que... quero ser um bombeiro, quero ser um surfista. Isso, eles estavam falando lá, contando, lá, desenhou o bonequinho, né? E isso passou para a impressora e saiu impresso. Agora, é difícil fazer tudo isso? Não é difícil se você tem todos os recursos. Sim. Que da hora. Olha lá, se você tiver todos os recursos juntos, aí, ó.
aquilo era um desenho da criança que virou. Pode virar um A cara chaveiro, dele. pode virar um... Exatamente. Agora, imagina as crianças tendo essa experiência nas escolas. É isso. Esse é o desejo. É isso que nós queremos. Só que, assim, é difícil, né? A escola, ela é muito maior do que só essa situação. Então, nós queremos ajudar pontualmente. Nós queremos passar para os professores algo que ele consiga usar a impressora, ter condições de não ter receio de usar a impressora, né? De botar ela para rodar e, principalmente, fazer o aluno chegar. Porque uma das coisas que a gente identificou quando a gente começa a conversar com diretores de escola, com aquele pessoal que é da sala maker, da sala da informática, que toda a escola tem ali o seu nível de Fab Lab, tem várias coisas que, no final das contas, é a parte de tecnologia da escola. Começa assim, agora a gente comprou a impressora 3D, legal. Então quando for fazer aquele projeto do semestre, então nós vamos criar um ambiente que é um planeta, e aí vai ter a água, vai ter isso, vai ter... Faz uma coisa tão complexa e não consegue fazer. Então a primeira coisa que a gente tira no curso já é isso, é tirar toda essa complexidade, fazer a impressão mais simples possível, a ponto de uma criança dar um play ali e conseguir executar. E fazer acontecer, né? E fazer acontecer. Tá certo. Para nós, o objetivo é a criança chegar em casa com um chaveirinho ali com o nome da mãe ou do pai, já vai fazer toda a diferença na vida dela. Na escola. Muito bom. E não bastasse tudo isso... Em menos de 5 segundos ele vai ter que falar. E não bastasse tudo isso, você ainda é o organizador da Expo 3DBR, que é um evento pioneiro e o maior do setor aqui no país. E a gente tem um videozinho aí para mostrar alguns momentos do evento desse ano. Tivemos o prazer de estar lá. Então, rapidamente, foi um sucesso. Comente com a gente assim, quantos participantes tiveram, como é que foi esse ano, no geral, né? E qual é a expectativa pro ano que vem? Porque a gente saiu de lá com o pessoal já perguntando como é que vai ser o ano que vem, quando vai ser, onde vai ser, como é que eu me inscrevo. O ano que vem vai ser aqui também? Eu não sei. Então estamos aqui com o homem da coisa. Responde pra gente, Kleber. Vamos lá, rapidamente. Isso aí, esse evento nasceu num churrasco em 2014. Churrasco? Um churrasco. Olha lá, tá vendo? Não subestime o churrasco, meu povo. E aí o Rubens Bedino, que ele era instrutor do Senai, e ele criou o curso de operador de impressora 3D no Senai, e ajudamos ele a fazer o CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupação, do operador de impressora. Ok, estávamos lá, ele falou, como que a gente transforma isso numa feira? Eu falei, deixa comigo. Falei, nós vamos colocar vários expositores e vários cases. Por quê? Porque um dia eu comecei a mexer com impressora 3D, aí veio um cara tipo Ari, né? Falou, Kleber, o que faz a impressora? Aí eu pensei, falei, Ari, faz uma capinha de celular. O que ficou na cabeça do Ari? Capinha de celular. Aí outro dia eu falei assim, não, faz qualquer coisa. O que foi na sua cabeça? A capinha de celular? Nada. Não ficou nada na cabeça, porque qualquer coisa não quer dizer nada. É verdade. Então eu falei, não dá para falar o que faz a impressora. Tá vendo? Aí eu falei, então nós vamos mostrar. Eita. Nós vamos mostrar. E a feira veio nesse contexto. A Expo 3DBR, ela saiu exatamente disso. Do churrasco. Ela nasceu no churrasco, mas ela veio... mostrar o que você pode fazer com a impressão 3D. Exato. É ver, a pessoa vendo ali. É por isso que quando eu fui uma vez numa feira de mecânica e tinha um cara lá com uma impressora. Né? Aí chegou um senhor, ele chegou e falou, que material é esse? Aí o cara falou, plástico. Não, que material que é esse aí? Plástico. Não, eu queria saber que tipo de plástico é esse. É um plástico que derrete e vira uma peça. Eu falei, mano, que coisa chata. Eu falei pra ele, cara, é PLA. Ele falou, ácido poliático. Eu sei, eu tô aqui no Brasil estudando isso porque eu sou de Angola e não sei o quê. E começamos a conversar. Ou seja, é muito chato você ir lá para ver a impressora. É muito chato você ir lá para ver o material. Então, qual que era a ideia? A ideia é colocar cases. Na primeira Expo, o Alexandre levou um monte de peça gigantesca. Nossa. E aí o pessoal olhou e falou, Jesus, o que é isso? Dá para fazer esse tipo de coisa? Dá. Então, quando a gente leva para a feira uma peça desse tipo, a pessoa fala, opa, peraí, então dá. Pô, mas eu sou chefe da ferramentaria lá na montadora lá e não sabia que dava para fazer isso. E dá.
Então, a Expo 3DBR nasceu para responder a uma pergunta. O que uma impressora faz? Essa é a resposta que ela traz. Ela foi evoluindo, ela foi crescendo. Certo. À medida que a Expo foi crescendo, a gente foi pontuando coisas na Expo. Começou lá em cima, você subindo No banquinho. No banquinho. Essa foi a pré-Expo. Foi na pré-Expo. Então nós já estamos no 3º ano da Que Expo, legal é isso, que legal. Nós estamos no 13º? nono ano, né? Nono ano? Expo, é. Nossa, que legal. E aí, no meio da pandemia, dava para fazer Expo? Não dava. Dava. Virou mega live. Nós fazíamos live de 12 horas. Uau. Por quê? Porque o YouTube só grava 12, porque senão nós fazíamos de 24 horas seguidas de impressão 3D. Caramba. O YouTube é muito limitadinho, né? 12 horas. Quantos visitantes teve esse ano lá na Expo? Vamos lá, esse ano, um pouco mais de 2.200 pessoas. Caramba. E teve gente chegando com ônibus, É, vocês não estão teve entendendo, ônibus, foi uma loucura. Teve gente que parou na rodovia lá, parou num bolsão que tem atrás da universidade lá. Gente, e Foi bem bacana. Foi um sucesso. Foi um sucesso, pra mim foi um É. sucesso. Na minha Estávamos visão, assim, lá. foi um sucesso. Eram mais de 60 palestras, né, que nós tínhamos simultaneamente, um congresso de manufatura aditiva, que aí já envolve um outro nível de conhecimento com o pessoal de fora, veio gente da Alemanha, veio gente dos Estados Unidos para ministrar ali no congresso. Né? Tinham 20 e poucos expositores, porque o espaço é pequeno, né? Então, Ficou pequeno, né? Para o tamanho que se tornou, não, de fato. a gente queria explorar muito a parte da educação, né? Sim, o que a gente, esse das ano, salas o tema foi a Torre do sim, Conhecimento, porque lá como é um prédio que tem um monte de salas, a gente usou o átrio para fazer a feira e subiu o máximo que deu de palestras, né? Nossa, Tá. muita informação. E para 2025? A ideia é dobrar, né? Tem aí que fala que não tem a meta, dobra a meta. Enfim. A Quando ideia... chegar na meta, a gente dobra. Dobra. Exatamente. A gente aprende. Tá certo, então. Bom, Que legal, viu, velho? Eu tô aqui Kleber, meio... teríamos mais... Gente, teríamos muita coisa ainda para falar e com certeza vamos fazer um outro episódio com o Kleber, porque a gente ainda tem muito para explorar desse universo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Acabou. Então, queria que você deixasse suas considerações finais. Considerações finais. Acerca... Nesse momento, para o empreendedor mesmo, né, que quer entrar, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas assim, quais os maiores desafios dele, a oportunidade, o que você daria uma orientação rápida para essas considerações finais, para a gente... Eu acho que o principal ensinamento que o Kleber pode deixar é em relação porque o empreendedor, a gente que é do mundo dos negócios, a gente acha que vai montar um negócio em menos de 2, 3 anos, ou até menos, né? No mês seguinte vai ter o sucesso. E você é a prova de resiliência. Ah, sim, isso precisa ter. Mas eu diria assim, no 3D, assim, vira e mexe, chega gente lá, como é que eu faço para ganhar dinheiro com 3D? Não, você não vai ganhar dinheiro com 3D. Né? Não começa perguntando isso, porque não vai funcionar. Né? Eu sempre pergunto, o que você gosta de fazer? Uhum. Ah, eu gosto de mexer com planta. Ok, vai imprimir vasinho. Que legal. Tem uma senhora que vai lá que a vida inteira ela vendeu, ela fazia biscoitos, né? Esses biscoitos já desenhado em formato de outras coisas e tal. Ela viu a impressora uma vez, o irmão dela ajudou ela, né? Senhora já. Começou a fazer os desenhos lá, baixava coisa da internet, começou a imprimir a forminha para cortar o negócio. E aí agora ela já faz live, ela vende mais a forma forminha do que qualquer outra biscoitos. coisa, porque aí ela começou a ensinar outras pessoas a fazer. Tá vendo? Então assim, o 3D não tem idade, ele é de 8 a 80, de fato. Não tem negócio, praticamente qualquer negócio você consegue encaixar a impressora, sempre lembrando que a impressora é uma ferramenta. Ela não é o final, ela não é o que vai te gerar o negócio, ela vai te propiciar você ganhar. Mas se você não tiver a paixão por aquilo que você está fazendo, você vai morrer. Com qualquer ferramenta que você tenha na mão. A paixão é o principal. Porque, como ele falou, vai ter a dificuldade. Não
vai ter jeito. Não é porque é fácil, porque não. Em algum momento tem sua dificuldade, tem N concorrências em tudo quanto é coisa. A nossa vida particular, o governo, pandemia, não importa. Tem sempre alguma dificuldade. Sim. E se você não tiver paixão, isso vai parar. Tá? Então, quer empreender? Beleza. Manda bala na impressora. A impressora não é um custo muito alto. Às vezes é menos do que um celular que a pessoa tem no bolso. É verdade. Né? Consegue comprar, parcelar e antes de pagar as parcelas, você já recebeu o valor que você precisa pela impressora. Muito legal. Legal? Gente, é isso, Kleber. Muitíssimo obrigado Muito pela obrigado, sua Kleber. presença. Tem muita coisa ainda pra gente falar É e isso com aí. certeza ele vai voltar aqui. Obrigado, e gente. Você já sabe, se você quer transformar uma ideia em realidade, onde é que você vai? Na Casa da Impressão 3D. Segue o perfil @Casa da Impressão 3D. Entra no site casadaimpressão3d.com.br. O Kleber vai te atender com toda essa expertise, conhecimento e orientações para você trazer a sua ideia para uma realidade, tá bom? É isso, gente. 3D X filamento. 3DX Também. underline filamentos, tá bom? Gente, é isso. Obrigada pra vocês. Obrigado. Gente, valeu. Curte nosso episódio e compartilha com quem você quiser. Beijo. Valeu. Tchau. Obrigado, gente. Querido, obrigado.